Vamos lá, até para aquela análise. Friamente, o jogo do Cruzeiro não foi legal, desempenho. Resultado maravilhoso. O que aconteceu depois, perfeito. Mas eu vi um Cruzeiro em até alguns minutos tentando ser dominante. Cruzeiro que, contra o São Paulo, acho que teve uma virtude de um lado esquerdo muito forte. E hoje o Fernando Seabra voltou a equilibrar os lados. E aí, não gostei do Gabriel Veron. Achei ele muito desligado e sem confiança para partir para cima no 1 contra 1. E do outro lado tinha o Barreal com o Kaique. Então, se a gente teve uma força contra o São Paulo, hoje a gente não teve essa força em nenhum dos lados, né? Claro que o esquerdo melhor, tendo o Kaique e o Barreal. E o Kaique começou muito bem o jogo, muito ligado, ajudando muito na marcação. Como ele disse na entrevista, os pontas do Cuiabá realmente, para esse jogo aqui, que o adversário, no caso Cuiabá falando, o adversário do Cuiabá, no caso Cruzeiro, tem que propor, é o jogo que o Cuiabá vai gostar aí nesse Campeonato Brasileiro, né? Então tem um centroavante que é muito forte, o Pita, um bom centroavante, dois pontas rapidíssimos e que levou muita dificuldade para o time do Cruzeiro. E a partir daquele momento ali já de reta final do primeiro tempo, eu tava vendo o Cuiabá saindo na frente. Então, e aí, ô Valor, eu tava falando que o Cruzeiro tava no lucro naquele final de primeiro tempo, só que vem um cruzamento perfeito do William e o Matheus Pereira chegando dentro da área e fazendo um gol de cabeça importantíssimo naquele momento para virar 1-0. E aí o Cruzeiro volta para o segundo tempo e o Cuiabá partiu com tudo para tentar o empate, né? E no pênalti do Zé Ivaldo, e ele mesmo concordou que foi pênalti, mas na sequência o Cruzeiro mostra um poder de reação, um passe do Pereira, um movimento perfeito do Rafa Silva, e ele com um toquinho com a perna esquerda faz o gol, e depois foi aquele Deus nos acuda. Então, desempenho não me agradou, resultado, obviamente, vitória vai agradar sempre, independentemente do que aconteça. Agora, são pontos que a gente tem que comemorar, os três, e pontos que a gente tem que pontuar para ser redundante. Porque o Cruzeiro, ele enfrentou um time que hoje realmente está na parte de baixo da tabela. Colocou muita dificuldade para o Cruzeiro no jogo. E isso é sim para se ter um questionamento, um pensamento sobre o que o Cruzeiro precisa melhorar. E eu volto a falar essa questão do meio-campo. O Cruzeiro não pode se dar ao luxo hoje de ficar com o meio-campo sobrecarregado. O Lucas Romero está correndo, tanto que hoje saiu com um desgaste maior. Está correndo o campo inteiro. Porque para jogar com essa formação, que são dois volantes somente, o Cruzeiro teria que ter um outro volante de dinâmica, de velocidade, do jeito que é o Lucas Romero. Isso é um ponto que precisa ser corrigido pelo Fernando Seabra, e a gente já vem falando aqui a dificuldade que o Lucas Silva tem tido para atuar com esta formação. O Cuiabá teve uma hora que o Lucas ele tentou fazer a falta no Jonathan Cafu, ele não deu conta de derrubar o jogador, né? E foi essa hora que o Cleison quase abriu o placar aqui no Mineirão. Então, destaco a defesa do Cruzeiro, apesar do pênalti do Zé Ivaldo, a dupla de zaga, muito bem. O Vidalba entrou de uma maneira que eu gostei, depois de muito tempo sem jogar. Mostra o profissionalismo do jogador, né? Um tempasso fora. E entrou ali na vaga do Kaique, que tinha cansado de certa forma. Então, o William, muito bem, dando a vida. E o William, galera, o William participou de todos os jogos do Cruzeiro na temporada. Isso aí é coisa absurda do William. No meu campo, Romero bem, Lucas Silva não gostei. Barreal bem, até sentiu problema no joelho. Um bom achado, né? O Álvaro Barreal. Esse aí, o Pedro Lourenço já pode preparar para comprar no final do ano.
na casa ali de 4 milhões de dólares. Tá gastando aí 3 de dólares em Peralta. Barreal pode comprar sem medo. Isso aí é feijão sem bicho. Aí vem o Veron, que eu já falei, não gostei. Os jogos dele contra a Católica e São Paulo eu tinha gostado. Hoje muito abaixo. Perdendo uma chance aí, né? Essa sequência, né? Mas enfim, vamos ver aí pra frente. Matheus Pereira. Aí, quando você tem um craque no time, acontece isso, né? Você joga mal e ganha o jogo, né? Porque ele decidiu com uma assistência e um gol marcado. E o Rafa Silva, que se entregou muito, criou boas oportunidades, às vezes ali um pouquinho atrasado no lance, mas fez um gol de centroavante com a qualidade que ele tem. Mano. E o Rafa Silva é muito elogiado por todos. Teve uma época de 2022 que uma pessoa aí de um clube aí de Série A do Campeonato Brasileiro me disse o seguinte uma vez: Samuel, esse time aí do Cruzeiro aí que vai subir tem alguns valores. Um que joga a Série A facilmente é o Rafa Silva. Isso lá em 2022. Então, eu acho que o Rafa Silva tem uma qualidade técnica, uma força, tem velocidade e finaliza bem. Mas ele precisa aproveitar as chances, né? E já fez aí 4 gols e gols decisivos, como eu disse para ele ali na entrevista, que isso dê confiança porque tá chegando gente para a concorrência ficar ainda melhor. E quando tem concorrência, eu acho que o nível de todo mundo sobe, né? Aí o Cruzeiro fez as alterações. O Ramiro entrou já no final e hoje melhor do que das outras vezes, viu? Confesso. O Japa é o que a gente fala. Esse garoto merece muita oportunidade. Entrou ligadaço o Japa. O Robert entrou bem, melhor do que o Veron. O Vitinho entrou bem. E aí o Vidalba, que eu já falei. Então, de 5 alterações, 3 garotos. E pra mim todos entraram bem. E esse Japa aí, se a gente perder o Barreal, tomara que seja por um tempo muito curto. Mas tem o Japa e o Vitinho que eu acho que vão dar conta do recado. Claro que perder jogador é sempre ruim, né? Mas a vitória hoje, ela tem que ser muito comemorada, porque o Cruzeiro, ainda sem novidade alguma, né? Às vezes a gente fica pensando, esse Cruzeiro aí tá entregando o que a gente imaginava, né? Talvez até um pouco mais, porque muitos até chegaram a cravar antes da hora que esse time aí não vai fazer brigar o tempo inteiro na parte de baixo. E tamo ali, ó. 7 jogos, 13 pontos conquistados, 4 pontos do líder, que é o Flamengo, ganhou do Grêmio, 2 pontos do G4, hoje, né? Que Bahia e Fortaleza tá 0-0, e o quarto é o Bahia com 15. 1 ponto do G6, que o Palmeiras está ganhando do Vasco. Então, vitória importantíssima, com mais uma grande atuação de Matheus Pereira, o craque da 10, que fica e é a notícia para todo mundo dormir quentinho, com o coração quentinho. Vitória importante do Cruzeiro. Cruzeiro que não fez, né, um melhor jogo, mas o importante é a vitória. Conseguiu aí 13 pontos em 7 jogos. Estamos na briga aí, lá no topo da tabela. Para quem acreditou aí, né, que o Cruzeiro ia brigar lá embaixo. Por enquanto, nesses primeiros 7 jogos, tá brigando lá em cima. E tem grandes chances aí de, se no próximo jogo vencer, claro que os outros times também vão jogar, né, até voltar aí ao normal, a quantidade de jogos igual, vai demorar um pouco. E também a gente não pode contar com 3 pontos sem ao menos ter jogado, né? Mas mesmo assim, é um jogo a menos. São chances aí de conquistar os 3 pontos e ficar colado, né? A 1 ponto do líder. Hoje estamos a 4, porém com um jogo a menos. E a gente pode aí brigar por coisa melhor, principalmente quando chegar os novos reforços. Alguns já chegaram e tem outros já chegando também, já assinaram e falta chegar. Então,
daqui a pouco o Cruzeiro vai estar mais forte. Claro que os outros times também vão se reforçar, mas o Cruzeiro está se reforçando muito forte. Eu acredito que vai brigar entre os 6 do campeonato. E você, o que acha? Você acha que o Cruzeiro vai brigar entre os 6? Ou vai ficar no meio de tabela ali mesmo? Bom, a minha opinião é essa. O Cruzeiro vai ficar entre os 6 do campeonato. Claro, depois que os novos chegarem aí, né? Os reforços chegarem. Porque senão aí o Cruzeiro vai ficar mais ou menos no meio de tabela ali mesmo. Boa notícia aí também. Matheus Pereira já declarou que vai ficar. Então é um grande reforço aí. Um dos melhores, né? Reforços aí do Cruzeiro pro campeonato. Pro restante do campeonato. É o maior reforço nosso, né? Claro que os que estão chegando são reforços novos. E Matheus Pereira é um que está aqui, mas a continuidade do trabalho dele aqui, nesses próximos 2 anos, é um grande reforço para o Cruzeiro. Mas então é isso, galera. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.